Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os alunos do terceiro ano, diurno e noturno. Aqui é o professor Vitor, professor de Química de vocês. Pois é, gente, então agora vamos começar a terceira semana do PET 4. Como está sendo mostrado aqui, a terceira semana é isomeria plana. Isomeria plana, vamos ver o que é isomeria plana. Vocês vão encontrar isso na página 65 do material de vocês. Eu tenho um resumo aqui para ser feito e a gente vai explicar com detalhe. A isomeria plana também é chamada de isomeria constitucional, que tem a ver com a constituição da matéria, a constituição da molécula. E como o nome é plano, significa que eu consigo visualizar as diferenças olhando apenas para a molécula no plano do papel. Iso significa igual, iso significa igual, e meria, medida, medida, mesma medida. E vamos entender melhor o que significa isso. Bom, então é importante a gente definir, começar com uma boa definição. Isômeros. O que são isômeros? Como já foi dito lá, iso igual, meros, tamanho, pedaços, né, medidas. De forma mais rigorosa, isômeros são substâncias, são compostos que têm a mesma fórmula molecular, que apresentam propriedades diferentes, as propriedades são diferentes entre os compostos, apesar de ter a mesma fórmula molecular. Tudo bem, e daí? E o que mais interessante é que eles têm fórmulas estruturais diferentes. Então, resumindo, mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios, etc. Mas a estrutura da molécula se diferencia. Então isso aqui, digamos, é uma mera coincidência. E aí existe dois casos. Existe a isomeria plana, existe a isomeria que não é plana, chamada isomeria espacial. Vamos estudar o primeiro caso. A isomeria plana ocorre quando a diferença entre os isômeros, os que têm a mesma forma molecular, uma forma estrutural diferente, pode ser explicada por fórmulas planas. Ou seja, eu com estrutura plana eu já consigo verificar a diferença. Nem sempre isso é possível. Então, se eu não conseguir verificar por estruturas planas, eu vou ter que usar uma outra ferramenta, que é a isomeria espacial. E quais são os casos de isomeria plana que nós temos? Pela ordem, primeira pergunta é isomeria? Significa, tem a mesma fórmula molecular? Com fórmulas estruturais diferentes? Tem, então é isomeria. Ok nessa primeira pergunta. Se ela tem isomeria, dá para explicar ela de forma plana? Se for possível, a gente vai verificar essas situações. Pergunte a você mesmo. A isomeria que ocorre plana, ela é uma isomeria de função? Se for, acabou. Se não for, você pergunta, é isomeria de cadeia? Se não for, você pergunta, isomeria de posição? Pronto, passamos por essas três. Existem casos particulares, digamos assim. Uma isomeria chamada isomeria de compensação ou metameria. Ela parece uma isomeria de posição, mas não é. A gente vai ensinar para você daqui a pouquinho como perceber esse detalhe. Existe uma que alguns autores de livro chamam que é um tipo de isomeria de função. Eu não acho que é isomeria de função. Mas alguns livros dizem que é um tipo particular de isomeria de função, de nome tautomeria. Então nós vamos ver agora esses 5 casos particulares através dos exercícios. Eu vou tentar mostrar todos para vocês, ok? Então vamos começar o primeiro exercício. Então, atividade 1. Indique a isomeria plana apresentada por cada um dos itens a seguir e justifique sua resposta. Bom, qual que é a primeira pergunta? Verificar se eles são isômeros. Para verificar se eles são isômeros, você tem que verificar se tem a mesma forma molecular. Na letra A, ele já nos deu a forma molecular, C7H8O. Então eles têm a mesma forma molecular.
E aqui em cima já está dizendo que um é álcool e o outro é éter. Primeira coisa é encontrar a semelhança. Eles são iguais em quê? Tem a mesma forma molecular. Agora, eles têm algo em comum. O que os diferencia? O próprio texto já ajudou. Chamou um de álcool do éter. E eu vou provar. Esse OH ligado num carbono saturado é álcool, como já foi dito. E esse O entre dois carbonos, um aqui e outro aqui, indica éter. Então eles são isômeros e o que diferencia a primeira molécula da segunda molécula está na função. Então, isomeria de função ou isomeria de funcional. Ficou claro isso? Vamos ver agora a letra B. A letra B não nos deu a fórmula molecular. Vamos descobrir. No anel, já falei na questão anterior, é C6H6. Só que tem uma substituição e outra aqui. Então faltam dois Hs. Então 4. 4 aqui. Mais 3. Mais 3, 6 e 4, 10. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, então em vez de 6 eu vou colocar 8. Se eu for fazer isso aqui vai dar a mesma coisa. C8, H10. O anel tem 6, 7, 8. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Mais 6, 10. C8, H10. Então já provei que eles são. Primeira pergunta já foi respondida de forma correta. Eles são isômeros. Agora vamos observar um detalhe. Vamos apagar, limpar isso aqui para a gente entender melhor. Eu já provei que eles são isômeros. Agora, qual é o caso particular de isomeria? Observe que esse grupo está nesta posição, vou chamar isso aqui de 1. E esse aqui na posição 2. Então esses dois grupos estão vizinhos. E nesse caso os grupos estão mais afastados. Vou colocar o 1 aqui, aqui é o 2 e aqui é 3. Então significa que a diferença entre a molécula da esquerda e a molécula da direita é o posicionamento dos grupos metila. Isomeria de posição. Ah, mas eu disse que a regra não é essa. Primeira pergunta é saber se eles são isômeros. Segunda pergunta, eles são isômeros de função? Isso aqui é um hidrocarboneto. Isso aqui é um hidrocarboneto. HC é a sigla para hidrocarboneto. Os dois são hidrocarbonetos, mesma função. O que eu falei? Quando eles não se diferenciam na função, você passa para a segunda pergunta. Se eles são isômeros de cadeia, a classificação da cadeia do composto da esquerda é igual à classificação da cadeia do composto da direita. Vamos entender isso. Vamos classificar perfeitamente isso aqui. Ela é uma cadeia, vou chamá-la de mista. A de cá também é mista. Mista é quando ela tem uma parte fechada e uma parte aberta. Alguns autores de livro, os professores, não gostam de chamar molécula de mista. Ou ela é fechada ou é aberta. Na minha opinião, ela é fechada porque tem mais carbonos na estrutura fechada. Mas se essa aqui for fechada, a da esquerda for fechada, a da direita também é fechada. Então as classificações estão igual. Ela é ramificada, a da esquerda, a da direita é ramificada. Essa bolinha no centro indica que ela tem duplas alternadas aqui. Então é uma cadeia insaturada. Mas a cadeia da esquerda, da direita também é insaturada. E essa cadeia é homogênea, que só tem carbono e hidrogênio, e a cadeia da direita também é homogênea. Resumindo, a classificação das duas cadeias são iguais. Então, não é pela isomeria de cadeia, porque elas são iguais. A isomeria é aquilo que é diferente. Se ela tem a mesma forma molecular, o que elas têm de diferente? Não é a cadeia. Não é a estrutura da cadeia. Então, agora, o que as diferencia é a posição dos grupos. Por isso que eu cheguei aqui na isomeria de posição. Resumindo, eu comecei perguntando se é isômero. Depois eu perguntei se é isômero de função. Não era. Aí eu depois perguntei, é isômero de cadeia? Não era. Aí eu cheguei na isomeria de posição, nesta ordem. Então a minha primeira pergunta é saber se é isômero. O que eles são iguais. Pronto, uma vez que eu provei que eles têm alguma coisa igual que é a forma molecular, eu vou agora perguntar qual é a diferença.
Então eles se diferenciam em quê? Diferenciam na função? Se diferenciam na cadeia? Ou se diferenciam na posição? Nós vimos aqui que eles se diferenciam na posição. Agora vem esse terceiro caso neste momento. Letra C. Vamos observar. Nós temos aqui. Vamos ler. Primeira pergunta. Terceiro caso. Primeira pergunta. São essa cadeia, a primeira com a segunda, indica isomeria? Vamos ver. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então C4H. 3 hidrogênios, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, N. De baixo. C. 1, 2, 3, 4. C4H. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 3, 11. E um nitrogênio. Eles têm a mesma forma molecular? Tem a mesma forma molecular. Então eles são isômeros. Agora, que tipo de isomeria? Eu consigo achar alguma diferença entre elas apenas na estrutura plana? Vamos ver. A gente tem... Deixa eu limpar isso aqui. Agora, a gente tem do lado de cá 1 carbono e do lado de cá do nitrogênio 3 carbonos. Nessa de cá a gente tem 2 e 2. No total 4 carbonos, mas só que a estrutura, o nitrogênio se encontra aqui e aqui. E os grupos laterais são diferentes. Observe uma compensação. Esse grupo da esquerda tinha 1 carbono, esse que tinha 3. Agora, aqui o segundo grupo da direita fica menor, comparando com a molécula de baixo, enquanto o grupo menor fica maior. Então, houve uma compensação entre os grupos. Agora, muita gente acha que, então é porque houve uma compensação porque esse grupo mudou de lugar. Você pode pensar que isso aconteceu, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Não foi ele que mudou de lugar. O que ocorreu foi que este que estava na ponta saiu e foi para outra ponta. Então a gente usa dizer que não houve mudança de posição, houve mudança de grupos. Houve um rompimento de uma ligação. Este que estava à direita vai para a esquerda. E então aqui esse grupo fica menor e esse grupo fica maior. Então houve uma compensação entre as duas pontas. O grupo do nitrogênio permaneceu no mesmo lugar. Ele continuou vizinho deste e deste. Vamos limpar isso aqui para você entender melhor. Observe essa analogia que eu vou fazer aqui. Suponhamos que na primeira fileira de um teatro tenha essas 5 pessoas. O rei, a rainha, entre eles está um cadeirante e 2 crianças do lado direito. Agora imagine a situação de que o rei quer ficar ao lado da rainha. O cadeirante não sabia, sentou-se ali e não percebeu. Aí o rei quer ficar ao lado da rainha. Se a gente fizer uma mudança de posição, ele vai conseguir fazer isso. Então o cadeirante mudou de posição nessa fileira e agora o rei está ao lado da rainha. Mas se alguém tivesse a ideia de pegar uma criança que estava do lado direito e jogar para o lado esquerdo, isso não seria uma mudança de posição, seria uma compensação. Observe que dos lados do cadeirante continuam as mesmas pessoas, o rei e a rainha. Isso não é considerado uma mudança de posição do cadeirante, que de um lado do cadeirante tinham 3 pessoas e de um lado tinha uma pessoa, que era o rei. Quando a criança muda de lugar, indo para o lado do rei, não houve mudança da posição do cadeirante. Não resolveu o problema do rei e da rainha.
Espero que tenha ficado claro essa informação. Nesse caso, metameria. Vou tentar mais um pouco, vou dar outros exemplos, vocês vão entender melhor isso. A última informação é obrigatório que as cadeias sejam heterogêneas. O heteroátomo tem que estar entre carbonos. Se ele não estiver entre carbonos, a cadeia não é heterogênea. Não sendo heterogênea a cadeia, não é metameria. Vamos ver a próxima questão. Questão 2. Determine a estrutura dos isômeros abaixo. Isso significa que nós vamos ter que procurar todos os possíveis isômeros em cada questão dessa. Isso às vezes é fácil, às vezes não é fácil. Então vamos lá. Letra A. Possuem fórmula molecular C4H10O e sejam um álcool e um éter. Bom, parece pedindo um de cada, mas a gente vai tentar colocar para vocês todas as possibilidades aqui. Vamos colocar, já que colocou C4, 1, 2, 3, 4. E aí vamos tentar. Se eu colocar o OH nesse ponto aqui, eu tenho uma possibilidade. Vamos tentar outra possibilidade. 4 também, só que agora o OH vem para cá. Então nós temos essas possibilidades. Colocar o OH embaixo. Atenção. Esses dois são iguais. Percebe? Porque se eu for numerar, aqui é 1, 2. Essa numeração aqui é 1 logo, né? Aqui é 1, 2, 3, 4. Se eu for numerar, se eu começar por aqui, eu estou errado. Eu tenho que começar por aqui, ó. 1, 2. Então, as duas estruturas são iguais. Então, como eu só tenho que colocar uma, vamos apagar então isso aqui. Mas será que tem mais possibilidade? Tem. Eu fiz uma cadeia linear, mas eu posso tentar fazer uma cadeia ramificada. Como? Assim, 1, 2, em vez de eu colocar o terceiro para frente, não, eu vou colocar para cima. E agora então eu tenho uma cadeia ramificada. Agora, se eu colocar OH, eu tenho um álcool ramificado. Mas eu também poderia ter colocado ele assim, ó, OH. De álcool, parece que não tem outra possibilidade. Isso aqui tudo aqui é álcool. Agora vamos fazer éter. Então isso aqui, álcool, ou álcoois. Agora vamos tentar éter, com a mesma fórmula. Só que éter é o O entre carbono. Então vou colocar o O aqui. Quais as possibilidades? Colocar um carbono para um lado, como são 4, eu coloquei um aqui, faltam 3. 1, 2, 3. Ficou feio, né? Vou colocar o O direitinho aqui. Isso é uma possibilidade. Achei uma. Agora eu poderia ter assim, ó, 1, 2 carbonos, o O no meio e depois assim. Se eu tivesse feito assim, muda? Não, é a mesma coisa. Vou até colocar assim, deixar assim, parecendo um morceguinho. E existe uma terceira possibilidade, que seria colocar o O ligado numa cadeia ramificada. Só que aqui eu só coloquei o que? Um grupo. Eu tenho que colocar o outro para cá. Então eu continuo tendo um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Aqui também 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então essas são as possibilidades do grupo éter. Mas será que eles têm 10 carbonos? Vamos conferir. Depois eu vou apagar isso. Vou fazer um aqui. Vamos pegar esse aqui. Vamos colocar de preto mesmo. Aqui eu tenho 3, 5, 6, 7,
8, 9 e esse aqui 10. Então, provei que é verdade. Se eu fizer aqui também vai dar 10, 10. Vamos ver se nesse aqui dá 10. 3 aqui. 3 aqui. 6. Aqui falta 1, 7. Aqui faltou 2, 9. E esse aqui 10. Então, tá tudo certinho. Vamos ver nesse aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você não sabe fazer essa distribuição de hidrogênios, você está precisando voltar lá para a primeira aula de Química Orgânica. Então está provado. Aqui. 3, 3, 3. E aqui falta 1. 3, 3, 3, 9 e 1, 10. Está provado. E o O está sempre aqui. Então, essa seria a resposta nessa questão. Letra B. Possui fórmula C5H10O. Ixi, vai dar trabalho. Mas vamos fazer. Aldeído. Aldeído é um grupo de extremidade. C dupla O e o H. Agora, se eu quero colocar 5, 1 já está aqui. Então, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. Aqui tem 3 Hs. Aqui tem 2 Hs. Aqui tem 2. Aqui tem 2. Já tem um aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. Então vou apagar aqui para não virar bagunça. Está provado que a gente está certo. Este aldeído é de cadeia linear. Vamos tentar agora uma cadeia que não é linear. Uma cadeia ramificada. Então podemos fazer assim. Agora vou escrevê-lo de forma econômica. Xô é aldeído. Será que tem jeito de fazer outra cadeia? Tem. Eu podia ter ramificado essa cadeia do lado de cá, né? Assim, ó. 1, 2, 3, 4 e agora liga aqui. Mas é igual? Não. A ramificação antes estava no segundo carbono. No segundo, como assim? Começa a contar a partir daqui. 1, 2, 3, 4. Então a ramificação está na posição 2. Aqui está na posição 3. 3, 4. Numerações diferentes. Será que tem outra possibilidade? Poxa, tem. 1, 2, 3, 4 e agora o grupo CHO. Essa cadeia é diferente das demais e tem a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Tudo que eu fiz até agora são os chamados aldeídos. Então escrevo aqui. Aldeídos. Agora eu vou fazer cetona. Bom, cetona eu acho que tem menor quantidade. Por quê? Porque o grupo cetona tem que estar no meio da cadeia. Então ele é C dupla O. Do lado de cá tem que ter um carbono, no mínimo. Então eu vou fazer assim, vou colocar 2 aqui e 2 aqui. Eu já tenho então 5. Eu poderia ter feito um carbono C dupla O. E aqui eu coloco 3, certinho. Haveria outra possibilidade? Sim, eu vou pegar esse grupo que está aqui no canto e vou ramificá-lo. Vamos tentar ramificar. Esse aqui é diferente desse? É. Por que é diferente? Porque na hora de numerar aqui fica 1, 2, 3. E aqui é 1, 2. Haveria a possibilidade de eu fazer agora uma ramificação nesse lado aqui, ó. C. Agora, de forma econômica, eu vou colocar essa dupla eu vou esconder.
Aí eu vou fazer isso. Aí agora eu tenho uma cadeia ramificada, aqui não era ramificada, não era ramificada. Os dois primeiros cetonas não eram ramificados, agora essa terceira é uma cadeia ramificada. Vamos contar se está certinho. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. O número de carbonos. Sei. Então do lado de cá eu tenho cetonas. Então, gente, eu tentei mostrar todas as possibilidades das cetonas. Espero que eu não tenha esquecido nenhuma. Letra C. Possuam fórmula molecular C3H6O2 e seja ácido ou um éster. Mas só 3 carbonos fica fácil de fazer. Ó, o ácido tem essa fórmula aqui, ó. C dupla O e depois um outro O com um H na ponta. Esse grupo não pode mudar. Se ele está na ponta, não tem mais nada para o lado de cá. Não tem. Então significa que o resto tem que ser colocado aqui. Pronto. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Eu posso escrever essa fórmula de outro jeito. 1, 2, escrever COOH. É um modo econômico de se escrever. Continua tendo 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3. Aí você pode colocar do jeito que você achar mais conveniente. Vamos apagar essas bolinhas para não ficar feio. Percebe-se que não tem jeito de fazer outra estrutura. Então, isso aqui então é a representação de ácidos, ácido. Apenas uma, carboxílico. E aqui agora eu vou fazer o éster. Como as cadeias são pequenas, pelo jeito não tem como escapar não. C dupla O. Aí você fala igual isso aqui. Não é exatamente igual, porque agora aqui não pode ser H. Se for H, volta a ser o quê? Ácido. Então aqui não pode ser H. Aqui tem que ser um carbono. Então aqui é um carbono. Mas agora já temos 2. Então agora eu tenho a possibilidade de fazer o quê? Aqui eu posso colocar o H. E se eu colocar o H aqui, eu tenho que colocar o carbono aqui. Isto aqui é um éster. Outra possibilidade. Vou botar aqui. O carbono vem para cá. O O. E aqui outro carbono. Aí vai falar assim, mas os dois são iguais. Não é. Olha a sequência. Vamos ver. H, C dupla O. C, C dupla O. Aqui está trocada. Então esses grupos que não são iguais. Agora esses carbonos eu posso escrever assim, ó. Para não ter que completar com hidrogênio, eu posso apagar e fazer isso. E aqui eu posso colocar o H mesmo. O H tem que aparecer. Aqui eu vou colocar um traço. E aqui eu coloco outro traço. Pronto. É uma possibilidade de termos éster. 1, 2, 3 carbonos. E aqui também. 1, 2, 3 carbonos. Vamos ver quantos hidrogênios? 6. Eu estou vendo um aqui. Mais 2 ali. Mais 3 aqui. Total 6. Vamos ver se aqui tem 6. 3 aqui. 3 aqui. Certinho. Vou apagar aqui para ficar limpinho. Para não confundir ninguém. Tirar todas essas bolinhas. Ok, essa questão foi trabalhosa, hein? Vamos parar aqui e vamos passar para outra questão. Questão 3, UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição dos solventes
com elevado grau de pureza, como éter, etoxetano e acetona, propanona. Hoje mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta respectivamente isômeros funcionais dessas substâncias é... Aí tem as opções aqui, a gente vai mostrar para vocês. Primeiro, vamos localizar a substância que a gente está querendo. Etoxetano e propanona. Então vamos lá. Então tem o oxigênio, Et, 2 carbonos, um carbono, 2 carbonos, um carbono, 2 carbonos. Et mais oxi mais etano. Propanona, prop, 3 carbonos. Um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Mas para ser cetona não pode ser nas extremidades. Dupla O. Agora eu vou contar os hidrogênios para vocês verem melhor. Ó, 3, 2, 2, 3. Então, fórmula C4, H10, ó, aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aqui no meio não tem. Então a fórmula é C3, H6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Agora eu vou criar um isômero funcional das duas espécies. Para ser isômero funcional, eu vou ter que pegar o O, esse O que está aqui, eu vou ter que colocar em outra posição. Geralmente, éter forma isômero com álcool. E cetona forma isômero com aldeído. Vou criar um álcool nesse caso. Então vou jogar o H para fora da cadeia. 4 carbonos, vou colocar aqui, por exemplo, OH numa das extremidades, pode ser OH. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o O. Então, são isômeros e as funções são diferentes. Vou apagar isso, só agora que eu mostrei, vou apagar esses tracinhos. Eu tenho que dar o nome, então, numerando 1, 2, 3, 4. Então, 4 carbonos, put, ligação simples de carbono, na posição 1, tem o O. Com isso, a gente tem ou é a letra A, isso aqui está fora, fora, fora. Então, ou é a letra B, ou é a letra D. Agora, aqui está propanal, e aqui propan, 1-ol. E a gente viu que cetona, que é no caso isso aqui, forma aldeído, e aldeído termina com al. Então a nossa resposta é a letra B. Mas eu vou provar isso agora para você. Então eu vou fazer uma cadeia. Agora colocando o O do lado de fora. C, dupla O, H. Vamos ver. 1, 2, 3, certinho. 3 Hs, 4, 5, 6. Então, certinho. 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 O. Vou apagar esses tracinhos aqui para não ficar feio. Aqui também eu vou apagar porque não faz parte. E a gente tem um
isomeria de função, porque um é aldeído e outro é cetona, com a mesma fórmula molecular. Mas como dar nome, tem que numerar. 1, 2, 3. Então, 3, prop. Ligação simples entre carbonos. E aldeído, eu não preciso dizer que está na posição 1, não, que ele tem que estar na posição 1 sempre. Então, propanal. Resposta letra B, como nós confirmamos. Ok, próxima questão, questão 4. SESMAC. Os ácidos 2 aminobenzoico, 3 aminobenzoico e 4 aminobenzoico, apesar de possuírem a mesma fórmula molecular, têm características muito diferentes. Os ácidos 1 e 2 são considerados nocivos à saúde, enquanto o ácido 3 é produzido no nosso organismo, considerado um antioxidante e precursor do ácido fólico. As estruturas desses ácidos estão representadas abaixo. Fica a pergunta: as moléculas dos ácidos 1, 2 e 3 são classificadas como? Que bobeira! Observe. Localizando os grupos. Posição 1, 2, posição 1, 2, 3, posição 1, 2, 3, 4. Por isso está aqui dizendo. Então, o grupo, a posição desses grupos sendo trocados. Muito facilmente dá para se ver que o que diferencia o primeiro, o segundo e o terceiro é a posição dos grupos. São todos, como já disse, mesma forma molecular. São isômeros de posição. E acabou a questão. Ok. Questão 4, então, está resolvida. Passemos à questão 5. Muito fácil, né? Questão 5. Nossa, meio longa. Então vamos fazer aos poucos. SPSEX. Um estudante, durante uma aula de química orgânica, apresentou um relatório em que indicava e associava alguns compostos orgânicos ao tipo de isomeria plana correspondente. Ele fez as seguintes afirmativas e a isomeria correspondente. Aí ele deu 4 opções. Das afirmativas feitas pelo aluno, as que representam a correta relação química dos compostos orgânicos citados e o tipo de isomeria. Então eu quero saber, nos compostos citados, qual que está indicando a isomeria correta? Então vamos ter que fazer cada um deles. Então beleza. Eu fiz aqui, vamos ver a questão 1. Butan 1-ol e butan 2-ol. O que você acha que está acontecendo? É a posição do grupo ol. Eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4 carbonos. O primeiro tem um OH aqui. E o segundo tem um H na posição 2. Isomeria de quê? Posição. E ele diz que é de posição? Ok. Façamos o segundo. Pente 2-eno e 2-metil-but-2-eno. Então, lá. Pente. 1, 2, 3, 4, 5. Na posição 2, ele quer uma dupla. 1, 2. Pronto. Agora vamos ver o segundo. Vamos começar pela parte final do nome. Put. Na posição 2, coloque um metil. 1, 2. E na posição 2 também coloque uma dupla. Pronto. É isso aí. Observe um detalhe. Essa cadeia é aberta. Essa aqui é aberta. Essa aqui é normal, linear, né? E essa aqui é ramificada.
para você ver claramente que a gente tem uma ramificação aqui, ó. Ramificação. Essa cadeia, ela é insaturada. E essa aqui é insaturada também. Essa aqui é homogênea. E essa aqui é homogênea. Então a gente vê que este item ele é diferente nas duas cadeias. Normal, ramificada. Então elas têm a mesma forma molecular, mas ela tem cadeias diferentes. Por isso elas têm isomeria de cadeia. O rapazinho acertou a segunda. Então até agora a gente está com 1 e 2. 1 e 2, ó, aqui não tem, está fora. 1 e 2, beleza. Aqui não tem o 2, nenhum. Então ficamos entre esses aqui. Como está faltando espaço, vou limpar agora tudo aqui, vocês vão ver. Vou começar do zero. Lembrando que os dois primeiros são verdadeiros. Então vou voltar aqui, verdadeira e verdadeira. Agora eu tenho 3. Propanal e propanona. O nome já está dizendo que são isomerias de função. Ele disse que é compensação por fora. Ah, mostra aí. Aldeído, propanona, cetona. Isso aqui são isomerias de função. Um é aldeído, outro é cetona, função. Então está fora. Então com isso, 3 a gente está fora. A gente já tinha excluído esse. Já tinha excluído esse aqui para os 1 e 2. 1, 2 e 4. Ou 1 e 2. Etanoato de metila e metanoato de etila. Et, 2 carbonos. 2 carbonos. C, dupla O e depois metila. Deixa eu colocar aqui, assim talvez vocês vejam melhor. E agora metanoato. Metanoato só tem met, é 1 carbono. E aqui et, 2 carbonos. Então O, que esse O é igual de cá, agora 2 carbonos. CH2, CH3. E aqui eu tenho que colocar um H. O que mudou mesmo? Tem que ficar bem claro. Mudou a função? Não, a função é a mesma. Ok? Ó, a função é a mesma. Agora, este cara que estava aqui pulou para cá. Tá vendo? Então, com esse pulinho, isso aqui é uma isomeria do tipo metameria. Metameria. A cadeia é heterogênea, lembrando, para ser metameria, na cadeia tem que ser ambas as cadeias. Cadeias heterogêneas. E é aqui, ó. Então esse grupo saiu daqui e foi para o outro lado. Então a gente tem uma metameria ou isomeria de compensação. E ele disse função. Com isso, está errado. Nossa resposta então é 1 e 2. Letra A. Pronto, meus digníssimos. Questão 5 está resolvida. Eu agradeço que vocês tenham acompanhado até agora. Estou convidando vocês agora para a semana 4 do PET 4, para a gente terminar esse assunto. E estamos acabando. Muita força para todos vocês. Espero que vocês façam as correções direitinho do que vocês já entregaram. Pega, estuda, porque isso aqui não é para me agradar, é para seus conhecimentos para possíveis vestibulares. Um abraço, tchau para todos vocês.